Olá, seja bem-vindo à revisão da V2 da disciplina Administração de Recursos Humanos. Vamos revisar dos temas 11 ao 20 dos conteúdos disponíveis no AVA. Vamos lá? Tema 11. Subsistema de Administração de Cargos e Salários. O que é a administração de cargos e salários? A gestão de cargos e salários é um processo que promove a orientação dos colaboradores e a organização referentes às regras e os caminhos necessários para o progresso dentro da empresa, fixando critérios que possibilitam à empresa agir de forma mais racional, profissional e impessoal. É uma ferramenta que tem por objetivo reconhecer a capacitação profissional e o desempenho de seus funcionários. É importante destacar também que a administração de cargos e salários é uma atividade largamente empregada em empresas de médio e grande porte. É uma forma de organizar, estruturar, formalizar e instrumentalizar as funções que existem nas organizações. Pode ser compreendido também como um conjunto de diferentes recompensas que visa alinhar o comportamento dos funcionários com os objetivos das organizações. Quais são os objetivos específicos de cargos e salários? Primeiro, atrair candidatos aos empregos, reter os funcionários, recompensar os funcionários pelos trabalhos prestados, incentivar desempenhos, recompensar os funcionários que apresentam desempenhos excepcionais, mobilizar ou comprometer os funcionários para que eles alcancem determinados resultados esperados pela empresa. Existem alguns aspectos importantes da remuneração que vale a pena observar. Primeiro, o equilíbrio interno e externo. Vamos entender melhor o significado desses equilíbrios. O equilíbrio interno é concebido pela correta avaliação dos cargos, de forma a manter uma hierarquia. Através do equilíbrio interno, os colaboradores julgam a equidade de suas remunerações, comparando com as dos demais colaboradores. Já o equilíbrio externo é conseguido com a adequação salarial da organização diante do mercado de trabalho. A remuneração mais conhecida é o sistema tradicional, que é baseado em cargos, e ela tem migrado para um sistema moderno, baseado em resultados. Dessa forma, os funcionários são incentivados a alcançar as metas da empresa, tendo em vista que terão também um componente variável na remuneração, associado às metas. Tema 12. Gestão do subsistema de administração de cargos e salários. Para melhor compreensão das características de um plano de cargos e salários, vamos relembrar as etapas para a estruturação de um plano. Aqui, nós apresentaremos em 9 etapas essenciais. Etapa 1. Mapeamento da organização. Planejar para implantar. Nessa etapa, se levanta informações sobre a organização a fim de compreender a real necessidade de implantação ou não de um plano de cargos e salários. Para isso, algumas perguntas são realizadas para nortear o planejamento de cargos e salários. Por exemplo, como é a estrutura organizacional desta empresa? Em que nicho de mercado essa empresa está situada? A empresa pretende pagar mais, menos ou equivalente à média de mercado? Comparada a que empresas? Como está o nível de motivação dos colaboradores? Dentre outras perguntas. Etapa 2. Análise de cargos. Nessa etapa, se levanta as informações dos cargos da empresa. Estuda-se as tarefas dos diferentes cargos da empresa, bem como os requisitos exigidos de seus ocupantes, que são mentais, físicos, de condições de trabalho e de responsabilidades. Os requisitos analisados são percebidos em 4 grandes áreas, sendo os requisitos mentais, que abarcam o conhecimento teórico, iniciativa, experiência, conhecimentos práticos. Os requisitos físicos, que incluem esforço físico, concentração visual, destreza, dentre outros. Responsabilidades, que podem ser por materiais, ferramentas, pessoas, valores, contatos. Condições de trabalho, que são as condições de trabalho e riscos. Para levantar essas informações, é importante utilizar alguns métodos. Os mais conhecidos são o questionário, a entrevista, a observação, podendo também incluir a análise documental, dentre outros. Etapa 3. Descrição de cargos. Ela é apresentada por meio de descritivos,
ou seja, os objetivos e as tarefas dos cargos de uma empresa. A etapa da descrição de cargos visa organizar as informações levantadas na etapa anterior, que é a análise de cargos, reunindo os principais aspectos em um único documento intitulado Descritivo de Cargo. A descrição de cargo, ela relata o que o ocupante do cargo faz, como ele faz e por que ele faz. Itens que compõem o descritivo. A descrição sumária, que é o resumo das principais atividades do cargo. Aqui a gente responde a pergunta o que o cargo faz. Descrição detalhada, onde se reúnem todas as atividades do cargo e aqui a gente consegue responder como e por que faz tais tarefas. E a especificação ou requisitos do cargo. E aqui você vai ter o relato dos principais requisitos, exigências do cargo, responsabilidades e esforços do ocupante deste cargo. Etapa 4, a avaliação de cargos. Nessa etapa, se estabelece a importância de determinado cargo para a empresa, considerando-se então a hierarquia desses cargos dentro da estrutura organizacional. Cria-se assim as condições para a estrutura salarial. Existem alguns métodos para se fazer a avaliação de cargos, são eles: os métodos não quantitativos, que são ideais para pequenas empresas e têm um caráter mais subjetivo. Os mais conhecidos, o escalonamento simples, o escalonamento binário, os graus pré-determinados e também existem os métodos quantitativos, que são mais utilizados em empresas de médio e grande porte e têm um caráter mais objetivo. São eles o método mais conhecido, o método de avaliação por pontos, que é o mais utilizado, o método Rey e Roller, e a comparação por fatores. Etapa 5. Classificação de cargos. Nela, se distribui os cargos em suas respectivas classes salariais em função da pontuação que cada cargo obteve na etapa da avaliação. Etapa 6. Pesquisa salarial. Etapa que fornece elementos importantes para a determinação de critérios da política salarial a ser praticada pela empresa. Essa etapa, ela possui fases. Se seleciona os cargos a serem pesquisados, que não devem passar de 20. Se seleciona as empresas participantes e geralmente essas empresas elas precisam ter o mesmo porte, a mesma região geográfica, que tenham alguma organização interna de salários, que tenham um plano, especialmente para que elas possam servir de comparação. Prepara-se um manual de coleta de dados para que essas empresas participem, preencham. Coleta-se esses dados, depois se tabula esses dados e, por fim, ao reunir todas essas informações, se elabora uma análise do resultado das informações obtidas para, enfim, gerar um relatório aos participantes da pesquisa salarial. Na sequência, a gente vai para a etapa 7, que é a etapa que a gente intitula de estrutura salarial. Nessa etapa, a gente tem a tabela salarial construída a partir das informações colhidas na pesquisa salarial e se reúne também as informações coletadas para formatar as faixas salariais. Por meio dessa estrutura é que será possível o estudo relacionado aos aumentos salariais a serem concedidos aos funcionários de uma empresa. Etapa 8. Diretrizes salariais. Nessa etapa, se estabelece as normas que vão orientar o dia a dia da administração de cargos e salários, e essas normas elas ficam catalogadas em um manual. Nessa fase, nós temos a política salarial da empresa, as regras que vão reger a concessão dos aumentos salariais, as datas das revisões, das inscrições ou avaliações dos cargos, como também as datas das realizações das pesquisas salariais. Regras gerais, como antecipações salariais, promoções, entre outras, também serão incluídas nesse manual. Por fim, temos a etapa 9, onde acontece a política salarial e a rotina da administração de cargos e salários. Nessa etapa, nós vamos ter várias atividades, após ter se consolidado todas as etapas anteriores. Vamos destacar, então, as principais atividades dessa etapa. Se estabelece salários de admissão, se propõe ou concede aumentos salariais,
É efetuado com certa rotina as pesquisas salariais, monta-se e atualiza-se a estrutura salarial, descreve-se cargos e revisa-se as descrições anteriores quando necessário, bem como se avalia e se reavalia os cargos. E, por fim, se observa as inflações e perdas salariais para manter o controle do que já foi estabelecido no plano de cargos e salários. Tema 13. Subsistema de treinamento e desenvolvimento. O que é? É conhecido como educação profissional que visa a adaptação de pessoas para um cargo ou função. Tem seus objetivos situados no curto prazo, caracterizados também como restritos e imediatos. Para que serve? A área de treinamento e desenvolvimento fornece às empresas ou consultorias especializadas em treinamento a capacitação necessária para que os colaboradores exerçam suas funções. Em geral, é o líder de área ou responsável pelo treinamento do seu próprio pessoal. O treinamento ele segue um programa pré-estabelecido e tem ação sistemática. Quais são os objetivos da área de treinamento e desenvolvimento? Bom, o conceito de treinamento e desenvolvimento ele pode também ser compreendido como uma responsabilidade de linha e função de staff. Aqui staff é apoiar, auxiliar. Com métodos similares, visando a aprendizagem, contudo, numa perspectiva de tempo, o treinamento pode ser considerado orientado para o presente quando ele focaliza o cargo atual e assim busca melhorar habilidades e capacidades relacionadas com o desempenho imediato do cargo. Já o desenvolvimento de pessoas, ela focaliza, em geral, os cargos a serem ocupados futuramente na organização e as novas habilidades e capacidades que serão requeridas. Ambos, treinamento e desenvolvimento, vão constituir processos de aprendizagem. Para quê? Mudar comportamentos, e assim adquirir novas habilidades e atitudes. A área de T&T é conhecida por 4 etapas. São elas: primeira, levantamento da necessidade de treinamento, projeto e programação de treinamento, execução do treinamento e, por fim, a avaliação dos resultados de treinamento. Vamos caracterizar cada uma dessas etapas. A etapa levantamento de necessidade de treinamento é conhecida como a primeira etapa do treinamento, porque corresponde ao diagnóstico preliminar do que precisa ser feito. Quais são as fontes para se levantar as necessidades de treinamento? Os objetivos e planos da empresa, a avaliação de desempenho, alguns problemas que os setores da empresa possam apresentar, os próprios funcionários, os gestores, dentre outros. A etapa 2 de treinamento e desenvolvimento, conhecida como programação dos treinamentos, é também tida como a segunda etapa. Nela, a programação ela é sistematizada e tem fundamento sobre os seguintes aspectos que devem ser analisados durante o levantamento. Ou seja, é basicamente um plano de aula, um plano de treinamento. Etapa 3, execução dos treinamentos. É nessa etapa, conhecida também como terceira etapa, que se pressupõe o binômio instrutor e aprendiz. E para isso se observa alguns fatores, por exemplo, a adequação do programa de treinamento às necessidades da organização, a qualidade do material que é utilizado para os treinamentos, a cooperação dos gerentes e dirigentes da empresa, a qualidade e o preparo também dos instrutores que executam o treinamento e, por fim, a qualidade dos aprendizes. Etapa 4. Essa é a etapa conhecida como avaliação. Ela é a quarta e a última etapa do treinamento. O programa de treinamento deve ter uma avaliação de sua eficiência e deve considerar para isso 2 aspectos. Avaliar a reação, ou seja, observar os programas realizados, fazer os ajustes necessários nos programas internos e verificar a competência das entidades executoras dos eventos. Ou a avaliação pode ser de resultados, isso é, avaliar se a necessidade de treinamento ou de desenvolvimento foi parcial ou totalmente atendida. Tema 14. Métodos de treinamento. Eles podem ser classificados como individualizado, ensino coletivo,
ensino em grupo. Vamos a alguns exemplos dos métodos individualizados. Temos o e-learning, demonstração, treinamento no trabalho, instrução programada, coaching, mentoring, job rotation, leitura, estágio, visita técnica e benchmarking. Como métodos de ensino em grupo, nós temos demonstração, estudo de caso, leitura, representação de papéis, encontro com profissionais, brainstorming, estágio trainee e jogos de negócios. Por fim, o método de ensino coletivo vai contemplar as seguintes atividades: exposição, demonstração, painel, brainstorming, exibição de filmes e vídeos, curso, seminário, workshop, congressos e conferências. Podemos classificar também como tipos de treinamento. E aí teremos os treinamentos que são introdutórios, ligados à integração, por exemplo, treinamento operacional, que está ligado a questões técnicas, treinamentos administrativos e treinamentos de chefia. Tema 15. Educação corporativa e universidade corporativa. O que é a universidade corporativa? Ela é entendida como uma estratégia que visa promover a aprendizagem permanente dos funcionários, clientes, fornecedores e a comunidade. Possui foco no desenvolvimento do funcionário e da organização. E as suas ações são construídas a partir das demandas da organização. A área de T&D, ela passa a ter maior importância com a universidade corporativa, pois tem que contribuir para o desenvolvimento também dos parceiros comerciais da empresa. Existem alguns desafios da universidade corporativa. Dentre eles, vamos destacar: gerenciar a acelerada depreciação do conhecimento organizacional. Gerenciar também a reposição sistemática destes conhecimentos. Transformar a informação em conhecimento. E reforçar a cadeia da relação cliente, fornecedores e comunidade, além de difundir missão, visão e valores da organização. Tema 16. Subsistema de segurança e medicina do trabalho. O que é? A segurança do trabalho é o conjunto de medidas técnicas, educacionais, médicas e psicológicas utilizadas para prevenir acidentes, seja eliminando condições inseguras do ambiente, seja instruindo ou convencendo as pessoas da utilização de práticas preventivas. E para que serve? Serve para estabelecer normas e procedimentos, pondo em prática os recursos possíveis para a prevenção de acidentes e controlando os resultados obtidos. Existem alguns objetivos da segurança do trabalho que devem ser observados. O primeiro deles é a prevenção de acidentes. E existem os acidentes sem afastamento e os acidentes com afastamento. Em algumas empresas, a segurança do trabalho também cuida da questão da prevenção de roubos. E para isso, ele vai observar o controle de entrada e saída de pessoal, o controle de entrada e saída de veículos, o estacionamento fora da área da fábrica, além de observar a ronda pelos terrenos da fábrica no interior da mesma. Por fim, a prevenção de incêndios também é uma das atribuições, um dos objetivos da segurança do trabalho. E a higiene do trabalho? O que é? É o conjunto de normas e procedimentos que visa a proteção da integridade física e mental do trabalhador, preservando dos riscos de saúde inerentes às tarefas que exerce e também do ambiente físico onde essas tarefas são executadas. Para que serve a higiene do trabalho? Ela está relacionada com o diagnóstico e com a prevenção de doenças ocupacionais a partir do estudo e do controle das seguintes variáveis. Observa-se o homem e o ambiente do trabalho. Existem alguns objetivos que devem ser observados na higiene do trabalho. São eles: eliminar as causas das doenças profissionais, reduzir os efeitos prejudiciais provocados pelo trabalho em pessoas doentes ou portadoras de defeitos físicos, deficiências físicas, prevenção de agravamento de doenças e de lesões. Manter a saúde dos trabalhadores, aumentando assim a sua produtividade por meio do controle do ambiente de trabalho. Alguns itens são importantes observar na higiene do trabalho para colaborar com a melhor eficiência da higiene do trabalho, que são
o ensino pré-profissional e a educação preventiva. Alguns riscos são inerentes à atividade da segurança e da medicina do trabalho. São eles: os riscos ambientais, e aí nós vamos destacar os riscos físicos, onde se observa a questão do ruído, a temperatura, a vibração, a radiação, a pressão. Temos os riscos químicos, onde se observa os elementos gasosos, líquidos ou sólidos que causem reações tóxicas, no ambiente de trabalho. Os riscos biológicos, que vão abarcar o quê? As questões relacionadas à observação de bactérias, fungos, vírus, bacilos, parasitas, entre outros, que possam estar envolvidos nas tarefas dos trabalhadores. E os riscos ergonômicos, que são aspectos a serem observados tais como o trabalhador levanta, transporta e descarga certos materiais, o próprio mobiliário da empresa, os equipamentos, condições ambientais do posto de trabalho e a própria organização do trabalho. Por fim, nós temos a segurança do trabalho, observa os riscos de acidentes. E para isso, ela vai observar o arranjo físico dentro da empresa, como as máquinas e os equipamentos promovem ou não algum nível de proteção, se existem ferramentas inadequadas ou defeituosas, alguma iluminação inadequada ou armazenamento inadequado e outras situações que possam gerar acidentes, tá? Existem causas básicas para que os acidentes ocorram. Causas básicas do acidente de trabalho são elas: o ato inseguro, que é a atitude do trabalhador contrária às normas de segurança que coloca em risco a sua saúde ou a sua integridade física, e a gente pode dar o exemplo como as correrias, o não uso dos equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs, algum tipo de preconceito ou gosto pelo risco, desrespeito às normas de segurança, certos níveis de imprudência, negligência, imperícia, a própria distração, pressa, indisciplina, dentre outras. E a segunda causa seria a condição insegura. E aí a gente vai destacar as irregularidades nas instalações da empresa, máquinas ou equipamentos de trabalho que causam acidentes, e assim a gente pode exemplificar ferramentas defeituosas, pisos escorregadios, máquinas ou equipamentos de trabalho. Nesse aspecto, é a empresa que causa o acidente de trabalho. Tema 17. Estratégias de prevenção de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais. Iniciamos explicando o que é a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Essa comissão é formada por representantes dos funcionários e da empresa, tendo os seguintes objetivos: observar e relatar as condições de risco existentes na empresa, recomendar medidas para eliminar, reduzir ou neutralizar os riscos, investigar as causas dos acidentes, discutir os acidentes e inspecionar as instalações das empresas, inspecionar as instalações da empresa, orientar os funcionários quanto à prevenção dos acidentes, divulgar normas de prevenção de acidentes dentro da organização. O mandato dos membros da CIPA tem, em média, 1 ano, sendo permitido uma reeleição. Eles têm estabilidade, mas são os representantes dos funcionários que têm tal estabilidade, ou seja, os que foram eleitos pelos funcionários, de até 1 ano após o término do seu mandato. A responsabilidade pela elaboração do mapa de riscos é da CIPA. E afinal, o que é a mapa de risco? O mapa de risco reúne informações necessárias para diagnosticar a situação de segurança e saúde no trabalho. Permite a troca e a divulgação de informações entre os trabalhadores sobre os riscos a que estão sujeitos no ambiente de trabalho. Estimula a participação dos trabalhadores nas atividades de prevenção e tem uma periodicidade, que é anual. E a obrigatoriedade do mapa de risco deve ser, na verdade, observado que ele deve ser fixado em cada setor de trabalho quando elaborado. Falaremos agora do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Quais são os objetivos do SESMIT?
ele tem o objetivo de eliminar ou reduzir os riscos do ambiente de trabalho, aplicando os conhecimentos da engenharia de segurança e da medicina do trabalho. Existe uma equipe que compõe os SESMITs das empresas. Essa equipe é composta por médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, o auxiliar de enfermagem do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e o técnico de segurança do trabalho. Em alguns ambientes, em algumas empresas, nós temos também o técnico ambiental, de controle ambiental. Dentre as responsabilidades da CIPA, uma delas é organizar a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CIPAT. Quais são os objetivos da CIPAT? Promover e divulgar questões relativas à segurança do trabalho, a fim de conscientizar os trabalhadores. Então, tem palestras, seminários, né? Muitas vezes as empresas chamam palestrantes de fora, fazem atividades interativas, visando realmente minimizar os riscos de saúde, alertar sobre doenças ocupacionais, dentre outras, tá? A responsabilidade da elaboração da CIPAT, né, é da CIPA e do SESMIT, tá? A periodicidade dessa semana é anual. Como já dito, né, além das palestras, é possível perceber na CIPAT exibição de filmes, demonstrativos de como se utilizam os equipamentos de proteção individual, debates sobre os acidentes ocorridos. E é interessante observar que dentre as responsabilidades existentes, né, para o SESMIT e para os cipeiros, existe uma preocupação de se observar um relatório a ser elaborado anualmente. Aliás, melhor, 2 relatórios. O primeiro, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o famoso PPRA, que tem como os objetivos preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores através da antecipação, reconhecimento, avaliação e o controle dos riscos ambientais. O PPRA ele é obrigatório em todo e em qualquer tipo de empresa, independente do porte e do grau de risco. Ele deve ser renovado anualmente e, como eu já disse, a responsabilidade é do SESMIT ou da pessoa especializada e autorizada na área de recursos humanos ou da consultoria, que a empresa for solicitar apoio nesse sentido. Existe também o PCMSO, que é o Programa de Controle de Saúde Ocupacional. Dentre os objetivos do PCMSO, nós temos a promoção e a preservação à saúde dos trabalhadores e o PCMSO, ele é obrigatório em todo e em qualquer tipo de empresa, independente do porte e do grau de risco. Também, como o PPRA, ele é renovado anualmente e a responsabilidade do PCMSO é do médico do trabalho, da própria empresa ou contratado para esse fim, para a elaboração desse programa. Exames que são obrigatórios e que fazem parte do PCMSO, admissional, retorno ao trabalho, periódico, mudança de função. E aí a gente vai entrar agora num outro aspecto que está relacionado a questões de insalubridade e periculosidade. A insalubridade é considerada a partir de atividades que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, venham expor os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos limites da tolerância fixado em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Tá? Quais são os ônus da insalubridade para as empresas? Empresas com ambientes insalubres são obrigadas a pagar o adicional de insalubridade para aqueles funcionários que trabalham no ambiente insalubre. E aí, como é feito esse pagamento? 10% do salário mínimo quando é em grau mínimo a insalubridade, 20% do salário mínimo quando em grau médio e 40% do salário mínimo quando em grau máximo. Já a periculosidade, podemos considerar aquelas atividades ou operações perigosas, aquelas que por sua natureza ou método de trabalho, acarretem contato permanente com inflamáveis, explosivos e energia elétrica em condições de risco acentuado. Qual é o ônus para a organização? Pagamento do adicional de periculosidade no valor de 30% do salário nominal de cada trabalhador exposto à periculosidade. Como estratégia de prevenção, a gente tem que destacar também o uso dos EPIs e dos EPCs. O que é EPI? Equipamento de proteção individual. É todo dispositivo de uso individual destinado a proteger a saúde e a integridade física dos trabalhadores.
A obrigatoriedade dos usos dos EPIs visa fornecer gratuitamente para os trabalhadores, porque devem ser utilizados sempre que os equipamentos de proteção coletiva não forem suficientes para protegerem os trabalhadores. Já os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva, é todo dispositivo de segurança que tem por objetivo proteger coletivamente os trabalhadores de um determinado setor ou empresa. Vale observar que a empresa deve oferecer prioritariamente EPCs, ou seja, equipamentos de proteção coletiva. Dentro da área de segurança do trabalho, existem normas regulamentadoras que visam dar as condições de trabalho no tocante à segurança e medicina do trabalho. Ao todo, são 36 normas e elas estão disponíveis no site do Ministério do Trabalho. A responsabilidade tanto da criação e da fiscalização dessas normas também são do Ministério do Trabalho. Existem estatísticas que são também importantes serem observadas quanto ao acidente de trabalho com relação à equipe do SESMIT, tá? Eles devem efetuar com certa frequência a análise do coeficiente de frequência, que é o quê? É um indicador que mostra o número de acidentes em cada 1 milhão de horas trabalhadas, assim também observar dentre esses acidentes o coeficiente de gravidade, ou seja, qual é a gravidade dos acidentes ocorridos dentro da empresa. São ótimos indicadores para monitorar a eficiência da segurança do trabalho e também o grau de proteção que a empresa está oferecendo aos seus trabalhadores. Tema 18. Subsistema de planejamento de recursos humanos. O que é? É um processo de decisão a respeito dos recursos humanos necessários para atingir os objetivos organizacionais dentro de um determinado período de tempo. Tem como base para o planejamento a demanda do trabalho e o fornecimento de trabalho existente numa empresa. Para que serve? Estabelece a força de trabalho necessária para a realização da ação organizacional futura. Ou seja, o planejamento de RH nem sempre é da responsabilidade do órgão de pessoal, mas conta com a área de RH. Quais são os objetivos de planejamento de RH? Estimar as necessidades futuras de pessoal de uma empresa, identificar na empresa profissionais com potencial para preencher as referidas vagas, desenvolver em tempo hábil uma reserva de pessoal capacitado para atender às demandas futuras de pessoal. Alguns aspectos são importantes no planejamento de RH, como, por exemplo, as consequências da falta desse planejamento podem promover algum funcionário que não esteja apto, preparado para a nova função. Isso pode gerar baixo desempenho. Buscar profissionais no mercado podem gerar frustração nos funcionários que estão na empresa. Existem instrumentos do planejamento de RH que são importantes serem observados, como a estimativa de vagas, que é o levantamento que se faz a fim de identificar a necessidade futura de pessoal para a organização. Nele é informado, de quantos funcionários que a empresa deve ter e para quais cargos, tá? Outra atividade, instrumento do planejamento de RH é o planejamento de sucessão, que indica que é a indicação, melhor dizendo, de empregados que possam ocupar futuramente cargos de maior importância de acordo com as linhas de sucessão definidas e em prazos estimados. Já o planejamento de carreiras, que também é um instrumento do planejamento de RH, é um programa que visa promover a empresa, melhor dizendo, prover à empresa o pessoal adequado quantitativamente e também qualitativamente para o atendimento dos seus objetivos presentes de médio e longo prazo. O planejamento de RH, ele tem etapas e devem ser observadas. Primeiro, levantar a necessidade de pessoal, ou seja, quais são as oportunidades para esse levantamento, Segundo, elaborar um inventário de experiências, qualificações e aspirações de carreira, desempenho potencial dos profissionais existentes na empresa. Cotejar quais são as oportunidades a partir deste inventário e discutir quais são os planos de carreira possíveis e o plano de desenvolvimento de pessoal. Existem indicadores do planejamento de RH que devem também ser observados. São eles: o percentual de empregados classificados nas diferentes modalidades de desempenho,
o número e percentual de empregados promovidos, o percentual de gestores com potencial de sucessores, o percentual de empregados de alto desempenho e o percentual de vagas preenchidas no por recrutamento interno. Além de se observar também o percentual de efetivação de estagiários e a satisfação dos empregados com as oportunidades de crescimento profissional, além dos feedbacks dos gestores na pesquisa de clima. Alguns indicadores são essenciais para serem observados também dentro do planejamento de RH. São eles o turnover, que é associado a outros indicadores, a entrevista de ligamento te dá realmente uma dimensão do que está acontecendo na saída dos desempregados, com a percepção deles, o que a empresa pode melhorar nesse sentido. E o absenteísmo, que são os indicadores, esse indicador, melhor dizendo, auxilia na análise da força de trabalho. Tema 19. A gestão do desempenho. O que é? É uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa em função das atividades que ela desempenha, das metas e resultados a serem alcançados e do seu potencial de desenvolvimento. Para que serve? Para fornecer aos profissionais retroação sobre o seu desempenho. Para a organização, é uma ferramenta importante para a identificação de potencialidades e produtividade. Existem objetivos e operações da gestão do desempenho demonstrados através do instrumento avaliação de desempenho. Isso acontece através da comparação dos resultados esperados com os alcançados. Além dos resultados alcançados, se avalia também o conhecimento, as habilidades e atitudes necessárias. E assim, você visa o desenvolvimento dos RHs, que é o valor social, e a melhoria da performance individual e organizacional, que é o valor econômico. Tema 20. Métodos de avaliação de desempenho e redução dos efeitos nas falhas da avaliação. Existem métodos tradicionais de avaliação de desempenho. São eles conhecidos como as escalas gráficas, a escolha forçada, a pesquisa de campo, os métodos de incidentes críticos e as listas de verificação. E existem também os métodos modernos de avaliação de desempenho, que é a mais baseados, na mais famosa, que é a avaliação participativa por objetivos, a PPO, que é entendida em 6 passos, sendo o primeiro, formulação de objetivos consensuais, comprometimento pessoal quanto ao alcance dos objetivos conjuntamente formulados, negociação com o gerente sobre a alocação dos recursos, desempenho, constante monitoração dos resultados e a comparação com os objetivos formulados e, por fim, a retroação intensiva e contínua da avaliação conjunta, se observando assim o que é para ser melhorado, otimizado ou até criado. É importante ressaltar algumas falhas na avaliação de desempenho. Elas acontecem quando há afetos versus fatos, quando é muito recente, quando há uma tendência central, sobre uma observação de comportamento, quando há muitos fatores subjetivos nos instrumentos de avaliação. E aí é importante tomar cuidado para que não haja uma percepção muito subjetiva das pessoas quando as questões objetivas é que vão interessar sobre a performance total do trabalhador. Outro instrumento importante da gestão do desempenho é a avaliação de potencial. E o que é isso? É um prognóstico que se faz sobre as possibilidades de encarreiramento das pessoas nas organizações. Serve para indicar se um determinado profissional está limitado à sua posição atual, limitado ao seu nível hierárquico, podendo mover-se lateralmente, ser capaz, de assumir maiores responsabilidades imediatamente ou após os treinamentos. E é interessante observar na avaliação de potencial alguns aspectos que a gente vai classificar como relevantes, como a escolaridade, a experiência profissional, os conhecimentos atuais, o interesse em aprender mais sobre o trabalho atual e outros, além da rapidez dessa aprendizagem, capacidade de se solucionar problemas, quais são os objetivos pessoais do indivíduo analisado de curto, médio e longo prazo, além do interesse com que ele persegue tais objetivos, tá? E, por fim,
não menos importante, observar quais são suas habilidades, interesses e aptidões. Essa foi a nossa revisão da V2 para a disciplina Administração de Recursos Humanos. Vimos dos temas 11 ao 20 do nosso conteúdo disponível no ABA. Lembre-se, escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nem um dia na tua vida, como disse Confúcio. Bons estudos e boa prova. Um abraço!